que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e ouro que existir, seu amor não pode se medir. Mas a cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, e as maravilhas de todas as nações, maior que bens e ouro que existir, seu amor não pode se medir. Mas a cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Nós temos a vitória nele, amém? Confie nisso, crê nisso. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos isso, Jesus. Vida eterna a história que Jesus desceu da glória, vindo voltar, enfim morrer, por quantos como eu, ouvi os seus gemidos, descansando em luz remidos, e ao fim contrido e cruz
muito em breve Ele vai nos levar para morar com Ele e vamos rever todos os nossos queridos na pátria celestial. Amém? Ao som do hino, podemos nos colocar de pé. Bendito
Ia atrapalhar completamente a nossa programação.
Mas Deus é bom, nós estamos aqui. Cansados, trabalhamos, jejuamos hoje de novo. Para a honra e glória de Deus. O espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Bom, irmãos, nós estamos aí fazendo uma licenciatura em matemática. Estamos indo finalmente. Está aí travado nos estágios aí que não tem quem destrave, mas nós vamos chegar lá. Para os queridos aqui presentes terem uma ideia, George Thomas, cálculo volume 1. Esse aqui é o volume 1. Para a tua formação, você estuda o volume 1, o 2, o 3 e o 4. Vai dar o quê? Quase 5.000 páginas. E não tem o que faça, você vai ter que estudar, você vai ter que ler, vai ter que... Opa, olha o inimigo agindo. Vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que buscar realmente, se você quiser se formar. E comparando, é uma questão material, comparando muitas vezes com as questões espirituais, será que a gente tem tido essa aptidão toda, essa fome toda pelas coisas espirituais? Você vê um livro sozinho, vai dar o que em páginas? Vai dar 200 páginas, um a menos que a Bíblia. Portanto, se você estudar os 5 livros, automaticamente, em número de páginas, você vai estudar também 5 vezes a Bíblia. Mas muitas vezes, você estuda 5 vezes o George Thomas, mas você não estuda uma vez a Bíblia. Dentro do nosso tema, o natural e o sobrenatural de Deus, aonde a gente quer chegar nesta noite? Você não conhece o sobrenatural de Deus se você tem ignorado o natural de Deus. O que seria o natural de Deus? O natural de Deus é o estudo da palavra, o jejum e a oração. Esse é o básico do cristianismo, do cristão. Sem isso não tem como permanecer firme na fé e vencer as tentações e as provações. Aí, conforme você vai criando intimidade com Deus, vem surgindo as revelações para aqueles que não duvidam, para aqueles que acreditam. Porque na verdade, quando a gente vê o agir de Deus na história, e um dos textos que mais nos fortalece na fé é os textos que apresentam a imutabilidade de Deus. Portanto, se agora não acontece o que aconteceu no passado, não é porque nós temos um Deus que mudou. Quem não se surpreende quando está lendo 1 e 2 Reis? Os feitos de Elias e Eliseu. Eles não eram super-homens. O diferencial eram pessoas que conversavam, tinham uma intimidade tão grande com Deus, estavam dispostos a todo momento fazer a vontade de Deus. Não existiu mais, não existiu porém, não existiu contudo, não existiu talvez. Imagine Deus olhando aqueles homens de fé e tendo absoluta certeza dele. Com esse aqui eu posso contar com ele. Olha para Eliseu, eu posso contar com Eliseu. Ele é um homem de fé. Olha para Elias, é um homem de fé. Olha para Daniel, ele é um homem de fé. Para Moisés, a mesma coisa. E se ele olhar para nós hoje, e cada um tem consciência da sua situação espiritual, ninguém está aqui como juiz de ninguém, é só uma reflexão. Qual seria a resposta de Deus? Eu queria contar com Josué, mas é vacilante, duvida, é questionador, gosta de me pôr à prova,
faz coisas erradas, vê as consequências, aí ele olha para mim e diz que eu sou o culpado, que eu abandonei ele. O nosso primeiro texto está em Salmos 25, no verso 14. Salmos, no capítulo 25, no verso 14. Davi, o homem que é segundo o coração de Deus. Aí muitos já lembram. Eles leem o texto lá, Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. Tá, mas e quantos pecados Davi cometeu? Olha só, meus queridos. Mas quantos pecados Davi cometeu? O perdão não valeu então. O perdão para Davi não valeu. Vamos lá ao texto de Salmos 25, verso 16, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós prestamos atenção nesse texto e nós vemos que ele é um texto classificatório. Não é para todos e não é para qualquer um a intimidade do Senhor. Ele é texto classificatório. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Se a gente fazer uma conexão de Salmos com Eclesiastes, pai e filho, lá em Eclesiastes diz assim: teme a Deus. E qual é o resultado do temor a Deus? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que esse é o dever de todo homem, porque ele trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Pois nós temos aqui perante um texto classificatório. A intimidade do Senhor é para... As pessoas podiam responder qualquer coisa. É para os bonitos, é para os inteligentes, é para os altos, os loiros, é para as pessoas formadas. Não. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Meus queridos, Deus ele não revela seus mistérios, Deus não revela o seu sobrenatural àqueles que vivem virando as costas para Deus. Nós vivemos o nosso natural, é a leitura, a meditação na palavra, é o tempo em oração. Martinho Lutero passava 3 horas por dia em oração. Aí você pergunta, mas o que Martinho Lutero falava com Deus durante 3 horas? Mas se você receber um amigo e ele ficar o dia inteiro na tua casa, não tem conversa o dia inteiro? Não dá mais que 3 horas? Dá muito mais que 3 horas. Por que é tão espantoso assim imaginar que Martinho Lutero passava 3 horas orando? Porque você se coloca no lugar dele. Você se coloca no lugar dele e pensa, eu mal consigo passar 5 minutos. E daí nós temos um problema muito grave também. Se o nosso desejo de receber a bênção for equivalente ao período que a gente passa orando, a gente nunca vai receber. É duro, é difícil de aceitar, mas essa é a verdade. É triste porque muitas vezes o desejo de receber os mistérios de Deus, a revelação da palavra, uma bênção, é inferior à preguiça que temos de orar. Aí não acontece mesmo. Moisés deixa a nação israelita no pé do monte e sobe 40 dias de oração e jejum e em conversas com Deus.
vai ter poder um homem desse ou não vai? Vai bater de frente com o inimigo e fazer as hostes de Satanás cair ou não vai fazer? 40 dias, jejum, oração e intimidade com Deus. O texto vai dizer: eu sou o Senhor e não mudo. Portanto, se as coisas não acontecem da maneira que a gente pensa que deveria acontecer, o problema não é de Deus. Pelo menos esse pecado não venhamos a cometer. Deus não tem nada a ver com isso. Porque sempre alguém tem que ser culpado. Isso é uma coisa que eu admiro no homem, é quando ele tem coragem de dizer: eu errei, eu pequei. Quando ele não terceiriza, quando ele não busca culpados para sua incapacidade ou incompetência ou erro cometido. Porque se você não admite o erro cometido, nem Deus vai poder fazer alguma coisa por você. Que o primeiro passo é a confissão, depois a mudança de vida. Esse texto de Jeremias, que nós vamos ler agora, também é muito poderoso. Jeremias, no capítulo 33. No verso 3, ele diz assim: invoca-me e te responderei. O texto também vai apresentando algumas certezas que Deus nos dá. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Só que essa palavra invocar, ela pode ser também traduzida como implorar. Na realidade, esse texto aqui me lembra a angústia de Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Há um clamor, há uma insistência, há uma luta com Deus. É um momento em que o cristão ele não aceita a situação e ele reclama a promessa de Deus, porque está na palavra. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Quando você começa a criar intimidade com Deus, você começa a pensar como Paulo: não vivo por vista, mas por fé. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Se você começa a ter essa mudança de pensamento, o que pode te atrapalhar na tua caminhada cristã? Nada. E oportunidade não falta. O que falta muitas vezes é o interesse. Salmos 42, verso 1. O invocar é uma luta com Deus, é uma insistência. Você conhece a promessa e reclama essa promessa. Detalhe: como que eu posso ter certeza que eu vou receber uma promessa de Deus? Primeiro, fé. Tenha fé. Qual a definição bíblica de fé? Vamos até Hebreus, no capítulo 11. Antes do texto ali de Salmos. Vamos até Hebreus. Como que a gente pode ter certeza que a gente vai receber as promessas de Deus? Hebreus no capítulo 11. Aí eu quero fazer uma outra observação aqui em cima de Hebreus.
for definir lei, graça, misericórdia, fé, deixe que a Bíblia defina para você. O que a Bíblia diz sobre a graça, a misericórdia, o perdão, a lei, essas palavras que são centrais dentro do cristianismo? O que ela diz? Deixe que a Bíblia defina para você. 11 verso 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E Jesus, lá em Marcos 11, 22, ele diz: a fé faz com que você veja como que você tivesse conquistado algo que ainda não conquistou. Aí ele faz a comparação de pedir com fé que um monte saísse de um lugar e fosse para outro, e isso aconteceria. Portanto, você recebe as promessas de Deus a partir da fé, que já foi dada a definição de fé ali, sem nada mirabolante, é o que o texto diz, somente isso. E reflita: a tua vontade está em harmonia com a vontade de Deus? Fé e a tua vontade está em harmonia com a vontade de Deus? Por exemplo, eu tenho um sonho. Qual que é o teu sonho? Eu quero comprar uma Mercedes de 1.200.000 reais. Isso aí é a vontade de Deus para você? Uma Mercedes de 1.200.000 reais? Isso para não citar uma Ferrari de 5 milhões dele. Está entendendo? Então, claro que tem que ter uma sensatez também, tem que agir com inteligência com Deus. Une a fé, a tua vontade em harmonia com a vontade de Deus, aí o texto se completa: nada vos será impossível. Mas sem viagens, sem loucuras, e ainda assim achando que, nossa, Deus não está escutando a minha oração. Salmos agora 42, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Olha que texto poderoso. É o prazer de estar com Deus. Não é outra coisa senão o prazer de estar com Deus. Será que fazendo uma afirmação dessa aqui, ele conversaria com Deus o que? Meia hora, 40 minutos, uma hora, sei lá? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A alma, a palavra aqui está representando o todo da pessoa, é trocado a alma pelo todo. A alma revela o que? Revela a maior intimidade do ser humano com o divino. Muitas vezes é citado coração, como tendo essa condição de intimidade com Deus. Êxodo 31, Êxodo 3, verso 1 a 7. O que nós temos aqui em Êxodo? Olha como as coisas acontecem, meus queridos. Nós temos aqui a situação da sarça ardente. Não vamos ler todo o texto aqui. Mas Moisés, quando ele vê aquela sarça ardente, o texto diz: ele se deteve. O texto diz que ele para e vai ver quão grande maravilha é esta. Está entendendo? Muitas vezes Deus quer mostrar algo para você, mas Deus ele precisa de um público também. Ele não vai insistir com alguém que constantemente está dando as costas para ele. Muitas vezes a gente não compreende essas coisas. A tua alma está suspirando por Deus.
feliz na presença de Deus? E há uma certeza da parte de Deus. Lá em 1 Samuel 2, verso 30. Aos que me honram, honrarei. Olha que texto poderoso, meus irmãos. Nós temos um ser onisciente, onipresente e onipotente e imutável, e que não é amor, mas ele não tem amor, ele é amor. E ele está dizendo para você hoje: se você me honrar, eu te honrarei. É muito forte, meus queridos. E qual é o preparo, então, para receber essa graça de Deus? Existe algum estilo de vida? É óbvio que existe. E o mais fantástico dentro da palavra, que surgem as perguntas, e essas são importantes muitas vezes, e ela mesma dá a resposta. Eu estou com o olho meio avermelhado, é a vida de pedreiro, amassada no sol. Como quem diz, agora para acordar então. Salmo 101, verso 3. Estarmos aptos a aceitar de Deus a sua vontade, expressa em sua palavra. Automaticamente as coisas começam a acontecer. De que maneira? Vem mais revelações, vem mais o poder de Deus. Mas tem que galgar essa escada. Se você não vive o natural, como a gente já explicou aqui nessa noite, o sobrenatural não vai acontecer na tua vida. E Deus, Ele não quer fazer menos na tua vida, ou você em favor de outro, sendo usado por Deus. Ele não quer fazer menos do que fez no passado. A sombra de Pedro curava as pessoas. Se isso não é impressionante, eu não sei o que mais é impressionante para você. E Deus, Ele quer fazer com nós, em favor dos outros, muito mais coisas do que Ele fez no passado. Todos nós sabemos que a chuva serôdia foi em Atos 2, a descida do Espírito Santo, a capacitação para levar o Evangelho a todo mundo. A chuva temporã, melhor dizendo. A serôdia, nós estamos cientes que será muito maior poder demonstrado. Agora, aonde estão os vasos para receber essa manifestação poderosa de Deus? Cada um na sua consciência. Salmo 101, no verso 3, diz assim: como estamos então agora se preparando para receber esse grande poder? Não porém coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada digo, nada disso se me pegará. Não porém coisa injusta diante dos meus olhos. Você faz uma conexão lá com Filipenses 4:8, que com certeza Paulo está fazendo uma paráfrase desse salmo, texto conhecidíssimo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. O segredo revelado para sermos vitoriosos na vida cristã. Isso, se a gente pensar em um único verso, seja isso que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento. Joel 2, profeta Joel, no capítulo 2, vamos ver lá o Joel. Estou aqui bem longe de Joel, estou lá em
coincidisse uma promessa do Espírito. Joel 2. Estamos aqui em Joel 2, do verso 28 até o verso 32. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão sonhos, terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Na contextualização, de acordo com Joel 3, verso 14 ali, multidões no vale da decisão, o verso 15, o sol e a lua se escurecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Nós podemos afirmar com toda certeza que o profeta Joel está profetizando para os nossos dias. Cumprimento parcial ao Pentecostes, mas que vai repetir-se nos nossos dias também. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. E acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Mais uma condição. Nós vivemos um período muito conturbado do cristianismo. Nós estávamos em Telêmaco Borba certa feita. Foi a primeira vez que a gente foi para Telêmaco Borba. Até lembro, tinha algumas situações, foi até engraçado. Eu estava com a mãe, chegava um homem, chegava o outro. Ó, esse é teu tio. Pensa, tio. Ó, esse aqui também é teu tio. Pensa, tio. Aí vinha outro, esse aqui também é teu tio. Pensa. Ó, toda a cidade é meu tio. Aí aconteceu que eu estava com meu tio, e o tio pegou e falou assim: o diabo só tem os dois pés do diabo é esquerdo. O diabo só tem o pé esquerdo. Aí eu assim, olhei para o tio e falei: meu tio, da onde que você tirou que o diabo só tem os pés esquerdos? Daí ele deu uma erguida assim: está lá no livro do profeta Ezequiel. Por que eu sei que não está no livro do profeta Ezequiel? Que isso não é verdade? Claro, não é questão de salvação, não é questão tão importante assim, de fato. Mas por que eu sei que o diabo não tem só os dois pés esquerdos e lá no profeta Ezequiel não está escrito isso? Porque eu já li o livro. Eu olhei para ele e falei: tio, mas aonde que está isso? Está lá no livro do profeta Ezequiel. Não, senhor. Agora, e se ele fala para uma pessoa que nunca leu? Essa pessoa não poderia acreditar no que ele falou? Ah, mas com certeza. O cristianismo é isso agora, infelizmente. Se a gente pegar aí a situação nossa do cristianismo, eu não sei como que uma pessoa ela chega ao ponto de eu fecho a minha Bíblia e a palavra do ministro é mais importante do que está na Bíblia. Se a gente está vivendo uma questão de vida ou morte eterna, por que deixar a nossa salvação na mão de uma outra pessoa que não seja do próprio Jesus? E estudando a vontade dele na palavra, que confiança cega que é essa? E dizia Martinho Lutero: você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. A única coisa que eu digo, meus queridos, quanto ao cristianismo, isso eu digo no sentido geral do que a gente tem observado, é se lamentar, é lamentável. As coisas que se dizem, aparentemente
aparentemente tendo tirado da palavra de Deus, e o próprio membro, eu não sei se ele acha ofensivo, eu não sei se ele tem medo do reverendo, do padre, do pastor, de chegar que nem eu fiz com meu tio. Mas da onde você tirou isso aí? Isso aí não é um desrespeito. É o mínimo que poderia ser feito. Mas não, a pessoa tem um nome, tem uns seguidores, e aquilo ali passa a estar acima do bem e do mal. Quando estas questões que seriam levantadas diminuiriam em muito as mentiras que têm sido pregadas no púlpito. Agora, o porquê que essas questões não são levantadas, eu não sei. Eu não sei que medo que é esse que se tem de pastores, de reverendo, de padre e quem quer que seja. Daniel, capítulo 7. Ali perto de Joel mesmo. Eu quero fazer aqui de Daniel. Olha o verso 2 do capítulo 7 de Daniel. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Tá, Daniel está tendo uma visão, ele teve uma visão no capítulo 7. Aí continua o texto. Continuei olhando no verso 5. Sem entrar nos detalhes do texto. Nós já estudamos esses textos aqui. Continuei olhando, beleza. Verso 6. Depois disto, continuei olhando no verso 6. Comecinho do verso 7, capítulo 7, verso 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite. Beleza? Verso 8, olha o que o texto diz, do capítulo 7 de Daniel. Estando eu a observar, estão entendendo? Verso 9, continuei olhando. É desse tipo de cristão que Deus gosta. Ele se detém, ele tem apreço, ele dá valor, ele presta atenção. É as coisas de Deus, então não interessa. Eu continuo olhando, eu observo, eu presto atenção, eu verifico, eu analiso, eu tiro minhas conclusões, eu não viro as costas para Deus. É esse tipo de cristão que agrada a Deus. E automaticamente as revelações de Deus, elas são progressivas. É como se fosse uma escadaria. Tem apreço, tem prazer pelas mesmas coisas, então você vai subindo essa escadaria. E detalhe, se a gente vai estudar o capítulo 7 de Daniel, a questão que mais intrigou Daniel não ia ser quando Daniel estivesse vivo. Ele estava preocupado com a boca pequena aqui do capítulo 7, que representa o romanismo nas suas duas fases, a imperial e a papal, que sequer ele estaria vivo nesse período. Ou seja, as indagações de Daniel, a preocupação de Daniel, e recebendo futuramente as revelações do anjo Gabriel, elas favorecem a nós hoje. Ele mesmo, ele não ia estar vivendo esse período. Até a indagação do profeta é algo motivado pelo Espírito Santo. Salmo 84, verso 2. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Eu não sei quanto a vocês, meus irmãos,
Vocês sabem que eu sou. Eu acho que se tivesse um departamento na igreja, dos chorões, eu seria o líder. Misericórdia. E eu clamo para Deus, e eu peço para Deus: Senhor, não deixa eu ficar chorando. Daqui a pouco vão me convidar para pregar. Quem que aquele chorando? Mas olha o poder desse texto. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. É o prazer de estar na casa de Deus. E o texto continua: e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Isso aqui não lembra os discípulos na estrada de Emaús? Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Isso é fantástico, meus queridos. Continuando nossas considerações. E depois, olha só a sequência. Depois que todo esse poder ele é recebido, nós nos preparamos para receber a vontade, fazer a vontade de Deus, estar dispostos a seguir os seus caminhos, a sua vontade, os seus mandamentos. Aí nós vamos às outras pessoas. Teve uma situação muito dramática uma vez em uma de nossas igrejas. Uma pessoa estava sendo possuída pelo demônio, miseravelmente possuída pelo demônio, e chamaram o ancião. O ancião, antes mesmo de ver a situação se borrando tudo, é para chorar agora, não é para rir, não. Aí, quando ele foi em direção à pessoa que estava possessa, o demônio olha para ele: você faz o seguinte: some da minha frente, senão todo mundo aqui na igreja vai saber quem você é. Some da minha frente. É aquela questão. As oportunidades são oferecidas para vencer o pecado, para buscar a Deus, para mudar definitivamente de vida. É aquele negócio: ou está com Deus ou está com o demônio. A irmã White, falando sobre as suas obras, ela diz: ou ela tem o selo de Deus ou é do demônio. Não existe uma terceira opção. E o inimigo não nos conhece, tem. Lá em Atos, verso 4, verso 31, caminhando já para o final, meus irmãos. 8h30? Está ali? Estamos caminhando para o final. Amanhã a gente vai ter que Atos, no capítulo 4, verso 31, diz assim. Atos 4, 31. A amassada nos olhos está me deixando cego aqui. Eu estou forçando para ver. Atos 4, 31. Quer que alguém leia, irmão? Isso, por favor. Olha o Espírito Santo agindo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Recebe, se prepara. Toda essa sequência que a gente está lendo aqui é uma preparação. E recebe de Deus, é batizado pelo Espírito Santo e sai para levar as outras pessoas. Não fica dentro de casa pregando para a parede. Parede não precisa de ouvir a palavra de Deus. Vai ao encontro das pessoas. Mais um texto, meus queridos, e me ajudem. Atos 4, 19 a 20. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai
diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. 21 também? Não, só até aí. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha só como a lógica funciona. E nós estudamos também em matemática, licenciatura em matemática, lógica matemática. Olha como que a lógica funciona. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. É algo como se a pessoa se abrisse para o seu próximo a respeito daquilo que ele viu e ouviu. Qual a conclusão que nós chegamos? Se você não ouviu nada e não viu nada, então você não tem nada para falar. É uma lógica básica. Por que a pessoa fala o outro? E aqui nós devemos sentir amor pelo próximo. Caso contrário, você não prega para ninguém mesmo. Você simplesmente afirma: fez errado? Fez, então dane-se. Moisés, ele não tinha pecado, mas ele olha para Deus e fala: e isca meu nome se você destruir esse povo. Daniel, ele confessa o pecado para Deus que ele nem cometeu, porque ele é um exemplo de santificação, ou seja, dia a dia ele estava mais próximo de Deus. Eu dei uma teoria sobre Daniel, que ele só não foi arrebatado porque ele era muito importante para a época que ele estava vivendo. Agora, eu ouvi e vi, e não falo para ninguém. A meia que você compra, todo mundo fica sabendo. Ou não? Ou eu estou errado? Agora recebeu de Cristo a salvação e não fala para ninguém. Irmão, eu não sei falar. Fala o teu antes e o teu depois. Fala o que você era antes de conhecer Jesus e fala o que você era depois de conhecer Jesus. É só isso a pregação do Evangelho. Vem para nós uma papelada sem fim de maneiras de se levar o Evangelho. Mas a verdade é uma só. O teu antes, o que era, o que você era sem Jesus, o que você passou a ser com Jesus. Até porque se você não mudou nada, então você nem encontrou Jesus ainda. Não tem muito segredo nessa pregação, nessas sequências aqui. Mateus 11, 25. Os irmãos continuam me ajudando. Quem encontrar pode ler Mateus 11, 25. Para a gente que não tem teologia, esse texto é muito fantástico. Eu gosto muito de Mateus 11, 25. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequenininhos. O poder da palavra. Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Nós somos os pequeninos. Essa revelação é para nós. Amém. E Jesus chegou ao ponto de dar graças a Deus porque isso foi feito. Finalizando agora as nossas considerações. O que acontece quando você não conhece muito a história, fazendo uma aplicação aqui para a palavra posteriormente. Eu morava quando criança no Jardim Veisópolis. E um bairro assim é quase que uma tradição, tem que ter um valetão cortando uma rua para outra. E lá tinha um valetão.
E na época, ali quando criança, né, já olhando para o sexo oposto, tinha Maria. A Maria, durante um tempo, eu dizia que eu gostava dela. Mas eu tinha o quê? Eu tinha uns 10 anos. Aí a Maria, ela passou do outro lado da rua. E estava eu e o Valdenir do lado de cá do valetão. Aí eu peguei e falei: nossa, é mais linda do que a Rainha Elizabeth. Aí o amigo do lado me deu: olha, cara, a Rainha Elizabeth é mais feia que nós dois juntos. Aí eu pensei comigo: meu Deus, o Valdenir na 6ª série, ele já tinha visto uma foto da Rainha Elizabeth. Eu não tinha nem começado a estudar ainda na época. A gente não tinha registro de nascimento, estava quase fazendo a barba e não tinha ido para a escola ainda. Aí, a Maria, na 7ª série, eu falei, eu queimei a cara, literalmente. Na minha inocência, eu falei, pô, se é uma rainha, tem que ser uma mulher bonita, pô. Não pode ser uma mulher feia se é uma rainha. Aí ele olha para mim e fala, cara, é mais feia que nós dois juntos. Aí eu imaginei comigo, agora minha chance com a Maria foi por água abaixo, porque se ela se o Valdenir está na 6ª e sabe que a Elizabeth é feia, ela está na 7ª, ela sabe mais ainda. Ali eu passei uma grande vergonha, tanto com ele como com ela posteriormente, porque fiquei imaginando que, na minha inocência, eu pensei, estou tecendo um elogio para ela. E não, é uma ofensa, pô. Às vezes a gente faz assim também com a palavra. O desconhecimento leva você a tomar atitudes, ou dizer palavras, ou agir de maneira equivocada. Também tem a ignorância voluntária, aquela que não se preocupa em buscar mais mesmo. Ali, quando criança, na minha inocência, eu pensei que eu estava fazendo elogio, mas na verdade eu estava ofendendo ela. Agora, num contexto de vida eterna e no futuro, olha o que pode acontecer com a falta de conhecimento nosso. Não vai ser uma simples vergonha de um amigo ou de uma moça que você gostou no passado. Vai ser uma questão de vida ou morte eterna, que é muito mais preocupante. Finalizando agora, Tiago 5, 17 e 18. Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então, ele orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Olha o poder dessa palavra. O texto vai dizer ali que Elias era o homem semelhante a nós. O homem semelhante a nós não tinha poder sobrenatural dado para ele. O texto já continua. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que foi concedido para Elias, para ele ser um servo do Senhor e vitorioso, é concedido a nós hoje. Não é diferente, meus queridos. Elias era homem como nós. Tendo em vista que Deus é imutável, o mesmo pode ser concedido a nós hoje. Que possamos abrir os nossos corações de fato para Deus, para que Ele faça uma mudança nas nossas vidas. Olha o livro aqui de William Smith do Apocalipse que eu disse ontem. É esse aqui. Eu trouxe para mostrar para ele. Deus então nos abençoe, nos dê um início de semana na presença de Deus. É uma semana desconhecida, mas Deus conhece ela desde o princípio e Ele quer o melhor para nós. Então, se Ele cuidar das nossas vidas,
será sempre melhor para nós. Amém. Amém? Amém. Adiantando o tema para amanhã, meus queridos, nós vamos falar amanhã sobre o poder, as manifestações satânicas nos últimos dias. E esse é o nosso tema para amanhã. Manifestações satânicas nos últimos dias. Não percam.